Meu nome é Mário Fontes e eu tô aqui hoje para falar sobre League of Legends, que é um dos jogos que mais cresce no mundo e que a partir desse jogo online, começou a se fazer um cenário competitivo e aí formar times e ter jogadores pagos. E eu tô hoje com um dos jogadores brasileiros que joga no exterior, que é o Gustavo Baiano Gomes. Ele joga na Big God Jackals, que é uma equipe dos Estados Unidos. E bem-vindo novamente a Recife, ele que é Obrigado. pernambucano. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória. Então, como você falou que está crescendo bastante, eu comecei minha carreira basicamente aqui em Recife mesmo, jogando campeonatos há 3 anos atrás que valiam 500, R$ 1.000, e hoje a gente tem competições aí no Brasil de centenas de milhares de reais. Então, em 3, 4 anos você vê o salto gigantesco que isso deu. Isso aqui no Brasil, porque lá fora, aqui a gente ainda almeja esse sonho, digamos assim, mas lá fora é uma realidade. A liga que eu joguei lá nos Estados Unidos tem jogadores que ganham salários de jogadores de futebol aqui no Brasil, de primeira divisão. Então, realmente é o que cresce muito no Brasil. A gente está galgando ainda os primeiros passos, mas lá fora já é uma realidade total. Como é que foi essa tua ida para o exterior? Então, quando eu anunciei que tinha rompido o meu contrato com um time aqui do Brasil no ano passado, o time lá do exterior da América do Norte entrou em contato comigo. A gente não tinha muito tempo, a ideia principal era que eu fosse como reserva, então tive que correr para tirar visto. Até então era um visto de turista, porque eu não tinha certeza se ia ficar, era meio que um teste, até porque o pessoal lá não olha tanto para o Brasil ainda. Mas assim que eu cheguei lá, meu inglês também não era muito forte, então eu teria que fazer um curso de inglês ainda para começar a treinar com o time. Só que eu entrei em um treino e tudo desenrolou muito bem para o time. O time disparou, comecei a jogar muito melhor. Então foi algo que me deu uma surpresa inesperada. Eu nem consegui terminar meu curso de inglês, porque, enfim, aí a gente começou a treinar muito, e eu acabei jogando, entrei como reserva e acabei jogando todos os jogos do campeonato. Em termos de estrutura, o que é que você tem lá assim, à disposição? É comparável a um clube de futebol, por exemplo? Eu acho, inclusive hoje, eu já dei um exemplo desse que, não em dimensões, mas, por exemplo, a estrutura da Riot Games no estúdio que a gente joga lá nos Estados Unidos, eu compararia com um estúdio com um estádio de futebol, de estádio de Copa do Mundo. Não em dimensões, mas eu falo em organização, em qualidade das coisas, tudo funcionando perfeitamente. Eles realmente dão tudo para que o jogador não precise se preocupar com nada, tudo conforto. Então lá fora é uma estrutura realmente... Porque no Brasil eles também tratam muito bem os jogadores, eles têm uma estrutura muito boa hoje em dia. Jogadores praticamente não precisam se preocupar com nada, tem psicólogo, tem nutricionista, tem técnico, tem tudo. Mas lá fora ainda é um pouco mais à frente. Tem equipes técnicas com 15 pessoas lá fora, 4 psicólogos por time. Então aqui a gente está começando, mas lá fora já está bem desenvolvido quanto a isso. E você tinha citado a questão do visto, que você tinha um visto, teve que correr para tirar um visto, e agora teve uma grande conquista sua que foi conseguir um visto de atleta profissional. Quanto isso é importante para os jogadores, não só de lá, mas também para os jogadores brasileiros também? Então, para mim, acho que isso foi um passo muito grande para o Brasil em geral. Isso abre muitas portas, vai abrir um precedente gigantesco, porque eu tenho um visto de um atleta olímpico, basicamente. Mesmo o visto que atletas vão disputar a Olimpíada ou fazer uma grande competição nos Estados Unidos, eu tenho o mesmo visto que eles. Isso me dá muitos direitos nos Estados Unidos. Eu posso fazer basicamente qualquer coisa que o cidadão de lá faz. E com 2 anos com esse visto eu posso dar entrada no Green Card. Enfim, o visto é muito importante, eu tenho praticamente passe livre no país. E o mais importante disso tudo é eles reconhecerem a importância disso, entendeu? Que até então, aqui no Brasil principalmente, há 2 anos atrás, um joguinho de computador. O pessoal leva muito na brincadeira. Mas está virando coisa séria, o pessoal está aprendendo a respeitar isso. E como é que você avalia a questão da imprensa lá, por exemplo? De como é que eles observam os esportes? Eles tratam realmente como se fosse um esporte, realmente colocam no mesmo patamar, por assim dizer, de esporte olímpico, por exemplo? Não diria que o esporte olímpico ainda, mas eles colocam no mesmo patamar de futebol americano. Eu tive lá, durante o curso de inglês que eu falei, eu fiz dentro de um campus da universidade. E lá tem uma liga universitária de League of Legends muito forte. Então eu pude ver dentro da faculdade os jogadores de League of Legends da faculdade sendo idolatrados, como se fosse jogador de futebol americano, os caras super popular, o pessoal pedindo para tirar foto. Eu achei isso animal, sabe? Lá realmente tem uma estrutura muito forte e eles tratam os canais de esportes e tal, realmente dá muita abertura para isso. Aqui no Brasil está começando agora, vários canais importantes aí estão dando espaço, então acho que tem muita coisa para crescer ainda. Como é que tu vê o futuro dos esportes aqui no Brasil? Cara, eu acho difícil medir isso, porque se você for pegar o crescimento aí dos últimos 2, 3 anos, você vai tirar aí
sei lá, 1000% de crescimento, sabe? É algo que realmente não dá para imaginar como vai ser. Eu acho que se você perguntasse para qualquer pessoa 2 anos atrás como estaria hoje, ninguém diria que estaria nesse nível, sabe? Então, como é um crescimento muito alto, 500, 600% ao ano, então poucas coisas no mundo têm um crescimento tão grande, tão alto quanto esse. Então, acho que é difícil prever, mas acho que só tem a crescer, nada impede isso. A gente está abrindo novos horizontes para a TV agora também, então tem canais de televisão comprando os direitos de imagem dos jogadores e tal, e para poder passar os jogos. Então, isso acho que vai impulsionar mais ainda o crescimento do jogo. Muito obrigado, Baiano. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Pode deixar uma mensagem para quem está começando agora, para os mais jovens que começam a jogar League of Legends ou qualquer outro jogo, CS. Cara, eu queria dizer que se você tem um sonho, cara, acredita, porque hoje já é realidade. Nós temos, você deu exemplo de CS aí, nós temos jogadores brasileiros campeões mundiais de CS. E se você for pensar do lado financeiro, os caras estão ricos, pode acreditar, eles ganham muita grana. Então, se você tinha medo por isso, não dá futuro, esquece isso, porque não precisa mais ter futuro, já é uma realidade, já é o hoje pra gente. Então, se você tem esse sonho, assim como ser jogador de futebol ou qualquer outra coisa, vai atrás disso. Se você conseguir, você vai ser muito feliz com isso. É isso aí, galera. Esse aqui foi o Gustavo Baiano Gomes, uma fera do mundo dos esportes, que veio pra cá, pra Recife, jogando lá nos Estados Unidos, e é isso aí.